E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: quantos metros há em 3 km, 8 hectômetros e 5 decâmetros? E ao responder esta pergunta, nós estaremos contemplando uma das habilidades da BNCC do 5º ano do ensino fundamental, que se refere a resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Mas antes de respondermos a esta pergunta, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades postadas aqui diariamente. Então vamos responder a esta pergunta. Lembrando que a pergunta que nós vamos responder é: quantos metros há em 3 km, 8 hectômetros e 5 decâmetros? E no nosso último vídeo a respeito das unidades de medida de comprimento, nós vimos uma tabela na qual nós relacionávamos metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. E nós analisamos quantos metros havia em 1 decâmetro, em 1 hectômetro e 1 quilômetro. E nós vimos que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, 1 hectômetro equivale a 100 metros e 1 decâmetro equivale a 10 metros. Além disso, nós também vimos quais são as siglas que nós utilizamos para quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. E agora nós vamos utilizar essas informações para responder a esta pergunta e determinar quantos metros nós temos em 3 km, 8 hectômetros e 5 decâmetros. Vamos começar determinando quantos metros há em 5 decâmetros. Bom, considerando esta tabela, nós colocamos aqui na coluna do decâmetro o número 5. E nós precisamos determinar quantos metros há em 5 decâmetros. E para determinar quantos metros há em 5 decâmetros, basta multiplicar esta quantidade por 10. Ou seja, nós teremos 5 vezes 10. E 5 vezes 10 é igual a 50. Isso quer dizer que 5 decâmetros equivale a 50 metros. E nós conseguimos também responder esta pergunta considerando esta tabela. Nós escrevemos o 5 aqui na casa do decâmetro e acrescentamos um zero até a coluna do metro. E assim nós temos 50 metros. E agora nós vamos para a próxima pergunta. Nessa pergunta nós vamos determinar quantos metros há em 8 hectômetros. Então aqui na coluna dos hectômetros nós acrescentamos o número 8 e nós precisamos determinar quantos metros nós temos em 8 hectômetros. E para determinar esta resposta, basta multiplicar por 100 este valor que nós temos. Ou seja, nós vamos multiplicar 8 por 100. E assim, nós vamos obter 800. Logo, 8 km equivale a 800 metros. E nós poderíamos também preencher esta tabela, colocando o 8 aqui na coluna do hectômetro e preenchendo com zeros até chegarmos na coluna do metro. E assim nós colocaríamos esses dois zeros e também concluiríamos que em 8 hectômetros há 800 metros. E agora nós vamos para a terceira pergunta. Nesta pergunta nós vamos determinar quantos metros há em 3 km. Então nós acrescentamos o 3 aqui na coluna dos quilômetros e para determinar a quantidade de metros que há em 3 km, basta multiplicar esta quantidade por 1000. E 3 multiplicado por 1000 é igual a 3000. Isso quer dizer que 3 km equivale a 3000 metros. Uma outra alternativa seria acrescentar o número 3 aqui na coluna dos quilômetros e preencher com zeros até chegarmos aqui até a coluna do metro. Nós teríamos 3 zeros e concluiríamos que 3 km equivale a 3000 metros. E dessa forma, nesse vídeo, nós vimos como nós podemos fazer para transformar quantidades inteiras de quilômetros, hectômetros e decâmetros em metros, ao multiplicar respectivamente por 1000, por 100 e por 10. E agora eu vou deixar uma pergunta que nós vamos responder no nosso próximo vídeo. E a pergunta é a seguinte: como fazemos para transformar 1 metro em decímetros, centímetros e milímetros? Nós vamos responder a esta pergunta no nosso próximo vídeo a respeito das unidades de medida de comprimento, mas você já pode deixar a resposta aqui nos comentários. Como você faz para transformar 1 metro em decímetros, centímetros e milímetros? E com relação ao que foi apresentado nesse vídeo, no qual nós transformamos quilômetros, hectômetros e decâmetros em metros, como você faz para transformar? Você utiliza a mesma estratégia? Você utiliza uma estratégia diferente? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários, assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito dessas unidades de medida de comprimento. E não se esqueça de se inscrever no canal. Desse modo você fica por dentro das novidades postadas todos os dias aqui. E confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.